Kiko, olhando para o cenário atual, eu queria que você compartilhasse com a gente como você está estruturando a sua carteira de fundos imobiliários hoje, quais segmentos têm maior peso, né, dentro das suas apostas de investimento e que fundo, em particular, tem chamado mais a sua atenção nesse momento. Então, vamos lá. Primeiro, a estrutura da carteira, né? Vamos pensar nos meus investimentos no mundo, totais. Fundo imobiliário é um terço da minha carteira. Sou um canal que fala 90% de fundo imobiliário, mas eu só invisto 33% em fundo imobiliário. Sou diferente do Baroni, o Baroni é 100% fundo imobiliário, mas no meu caso aqui é só 33%. Sou do tempo da renda fixa, gosto de renda fixa e amo fundo imobiliário. Renda fixa eu gosto. Quem eu gosto de passar mais tempo da minha vida são os fundos imobiliários, mas eu não largo a renda fixa. Pode fazer, eu não vou fazer nenhuma analogia, porque pode pegar mal, mas dá para pensar várias aí. Mas pensando aqui, dentro dos fundos imobiliários, antes da pandemia, eu era 20% papel e 80% tijolo. Confesso que era porque eu não entendia papel direito naquela época. Papel em si, eu entendia melhor imóveis do que papel, lá em 2020, só que 2020 meio que, impulsionado talvez por resultados em si, eu acabei migrando para 50%, 50%. Não foi pelo meu conhecimento ainda em papel. Depois disso, melhorou bastante o meu conhecimento e eu resolvi manter. Hoje eu invisto 50% em papel, 50% em tijolo e faço aquela alocação que eu posso dizer burra, né? Vai chegar um momento do aporte desse mês, eu simplesmente olho quem ficou para trás e vou lá e aporto em quem ficou para trás. Perfeito. E qual segmento tem chamado mais a sua atenção ali entre tijolos? Você tem alguma preferência ou você tem uma distribuição mais ou menos equânime, né, entre os segmentos ali? Olha, também tem uma separação entre os segmentos que eu também utilizo isso, para também facilitar na hora de alocação. Mas eu confesso que para 2025 eu estou e estendo isso a 2026 e 2027. Eu estou de olho num setor que está muito para trás e talvez as pessoas não estão entendendo ele. É o setor de lajes corporativas. Para mim, o setor de lajes corporativas ele tem um potencial enorme de destravar resultado para os seus cotistas, pelo custo de construção ter subido muito nos últimos 5 anos as negociações que estão acontecendo estão sendo acima das reavaliações que estão acontecendo e valores bem acima e estão principalmente aqueles fundos de lajes corporativas que têm imóveis já na carteira há 7, 8, 10 anos, que podem, num determinado momento, utilizar o giro de imóveis, o giro do imóvel para poder destravar isso para o cotista. Eu estou de olho nesses fundos aí, tradicionais, que tenham bastante imóveis, que podem acontecer isso. Mas sempre respeitando meu limite de alocação. Porque eu gosto de logística, está lá meus fundos de logística. Gosto dos fundos de shopping, está lá os fundos de shopping. Gosto dos meus fundos de varejo, está lá os fundos de varejo. Mas agora que me tinha ficado para trás a minha carteira e eu fiz uma alocação maior esse ano, foi os de lajes corporativos. Perfeito. E tem algum fundo, Kiko, que, claro que é muito em linha do que o professor comentou aqui, você também, não existe um fundo para você carregar cegamente a longo prazo, a gente sempre tem que estar validando se os fundamentos que nos levaram a investir naquele ativo permanecem ou não, mas feita essa ressalva, tem algum fundo ali que você enxerga uma posição de longo prazo que te chama muita atenção, né, e que você gosta bastante atualmente? Sim, e ele não é velho, é um fundo novo, e me agrada pelo fato de tudo que engloba ao redor dele. É o Hedge Fund da Kinea, a NHF11. Não é indicação de investimento, pessoal, até porque quando eu aloquei minha posição nele, eu peguei num preço
muito descontado. Hoje a realidade já é outra, então não siga o pé da letra, mas só que tudo ao redor dele me faz deixar ele cada vez mais interessante. Primeiro, porque ele pode alocar em papel, pode alocar em fundo imobiliário, pode alocar em SPE, pode alocar em imóveis de tijolos e até ações imobiliárias. Tirando ações imobiliárias, todos os outros setores, a Quineia tem know-how. A Quineia tem know-how. Todos os outros setores. Então, o KNHF11, ele foi um hedge fund que nasceu por último, depois de eles já terem dominado todos os outros setores. Aí eu realmente gostei muito desse fundo. Teve uma janela muito boa ali em dezembro para o investidor de oportunidade para poder comprar por um preço muito descontado em relação ao seu valor patrimonial. Não vai dar aqueles proventos exagerados, muito altos, mas é porque lá dentro tem um pouquinho de tudo dentro dele. Eu olho para ele, não vejo a minha carteira porque ele tem mais papel do que tijolo, mas olho para ele e vejo assim, estou entregando para alguém que vai fazer uma gestão bem ativa e eu posso ficar sossegado por muito tempo. Excelente. E um fundo imobiliário hoje que, olhando para trás, você eventualmente se arrepende de ter comprado, enfim, trouxe algum aprendizado ali que, de repente, você não viu, ou que o fundamento mudou no meio do caminho e te traz uma reflexão hoje? Tem algum caso ali para você compartilhar com quem nos assiste? Tem. Inclusive, eu vou falar assim, dois casos, tá? Vou falar dois casos. Um caso, primeiro, daquele que me ensinou muita coisa boa, inclusive o canal Dicionário do Investidor é muito grato a esse fundo. Algumas pessoas pensam que quando eu uso a camiseta eu amo MXRF11, eu não sei se vocês já me viram com essa camiseta, e por um bom tempo era uma marca minha, era porque eu gostava do ativo em si. Mas o que o ativo MXRF11 trouxe de coisas boas para mim foi questão de conhecimento. Ele era um fundo base 10. Um fundo base 10 provoca muita gente, atrai muita gente e atrai pessoas com pouco conhecimento. E a pessoa vai lá e compra, gasta R$ 10, gasta R$ 50, comprou 5 cotas. Aí, né, só que aí ele começou logo fazendo. A gente olhava o histórico dele para trás pelo Google, e ela, nossa, mas a cotação dele era R$ 100. Se alguém procurou estudar por que antes a cotação dele era R$ 100, a pessoa vai ter aprendido ali já o que é desdobramento. Olha só, tanto que foi didático, já aprendeu o que é desdobramento se você olhar o histórico para trás do MXRF11. Se você ainda for estudar um pouquinho, você vai ver que houve uma fusão no passado também com outro fundo. Então, se você estudar mais um pouquinho, o MXRF11 já te estudou, já te ensinou o que é uma fusão. E hoje acontece isso direto. Agora está acontecendo outra coisa que eles estão inventando, que é a compra de fundos. Mas isso a gente fala depois. Aí, MXRF11 vai lá e faz emissão de cotas. E emissão de cotas completa, com direito de preferência, direito de sobra, negociação de direitos, oferta pública, e você explicar todo isso, aprender tudo isso, para depois eu fazer meus ensinamentos, ensinar as pessoas sobre isso. Para mim, o MXF11 era aquele fundo que me ensinou bastante coisas boas. Agora eu tive fundo que me ensinou coisas ruins, porque quando a gente começa a investir, vocês lembram que eu falei para vocês que eu dei 3 ordens e paguei 3 taxas de corretagem, né? Aquilo ali eu comprei um fundo chamado XPCM11, quando eu fiz essas compras. O fundo chamado XPCM ainda existe hoje no mercado, né? O XPCM tem um imóvel lá em Macaé. Ele era monoimóvel, monoinquilino, com um contrato com a Petrobras para um determinado tempo, que eu não lembro agora quando vencia. Só que eu, como um cara inteligente que eu sou, muito mais esperto que todo mundo, sei que o contrato vai acabar. Quando ficar faltando uns 2 meses para o contrato acabar, eu que sou esperto pra caramba, é o que eu pensei na época, eu vendo. Aí eu vou vender e não vou ter prejuízo. Acontece que, faltando 14 meses para o contrato acabar, o fundo caiu 40%. Caiu 40%.
Então, aqueles dividendos altos que eu estava recebendo, mais de 1% aí por uns 18 meses, foram para o espaço e ainda me deu prejuízo, porque eu simplesmente resolvi tentar olhando pelo dividendo de yield apenas, uma compra e ainda achando que eu era mais esperto que o mercado. É essa hora que eu aprendi. Esperto no mercado toma prejuízo. Então foi um grande aprendizado aí com o XPCM 11. Queria também pegar contigo, professor, um pouco da sua percepção desse tópico entre aprendizados, acertos, erros. É interessante isso, né? O Kiko trouxe esse viés didático, eu acho isso muito importante. E olha, todo fundo é passível de extrair algum aprendizado, né? Então, por exemplo, o Kiko citou aqui na fala dele a questão dos fundos de lajes corporativas. Se a gente voltar bem no passado, né, 60%, 70% do mercado de fundos imobiliários eram de lajes corporativas e tínhamos muitos monoimóveis. E interessante que esses fundos, eles nos desperta um interesse muito grande para estudá-los, porque você consegue chegar no valor do metro quadrado, você consegue entender o perfil desse locatário que ocupa o ativo, então você consegue estudar bastante. À medida que os fundos foram crescendo, olha que curioso isso, os fundos foram ficando maiores, foram ficando mais complexos do ponto de vista estrutural, mas o risco foi diminuindo, mas a dificuldade de aprendizado também foi aumentando, porque eles começaram a fazer alavancagem, você já não consegue chegar no valor muito exato ali por metro quadrado praticado. Claro que até dá para chegar na grande maioria dos fundos, mas você vai ter que buscar documentos um pouco mais sofisticados, você vai ter que realmente segregar melhor as receitas ali para que você possa entender quanto está se trabalhando em cada ativo, né? Isso não é tão explícito assim, em alguns fundos sim, mas em vários outros não. Então, veja, como é interessante, né? O fundo imobiliário mais simples, ele é mais fácil de estudar, você se sente mais, vou pegar as palavras do Kiko aqui, mais esperto, você tem mais domínio daquele ativo, só que o risco é muito maior, né? O Kiko trouxe o exemplo do XP Macaé, mas há outros fundos que também tiveram desafios grandes. Alguns foram incorporados, outros caíram totalmente no ostracismo, outros tiveram prejuízos irrecuperáveis, pode-se assim dizer, e os fundos maiores ficaram mais sofisticados, ficaram com outras variáveis que passaram a ser ponderadas. E, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, trouxe também a um grupo de investidores que tem mais dificuldade em aprender, que às vezes até faz com que a classe de fundos imobiliários seja ruim em função dessa complexidade, fala que os fundos imobiliários perderam a sua essência em função dessa complexidade. Então, como aquela velha frase, né, cada escolha uma renúncia, ela realmente cabe muito bem aqui. Se você escolhe fundos maiores, fundos que realmente vai te proteger mais do ponto de vista de pulverização de riscos e de diversificação de receitas internas, naturalmente você vai esbarrar em teses mais complexas também, que vai envolver mais opcionalidades por parte da gestão. E aí o fator gestor, ele também tem que embarcar dentro da tomada de decisão dos investidores, né? E o fator gestor, ele compõe a decisão de investimentos. E aí a gente extrapola para outras questões que não são puramente objetivas. Você começa a ter que pensar em questões também subjetivas, porque analisar a gestão também transborda para critérios mais subjetivos, não é tão parametrizado assim. Então, por isso que produzir conteúdo, educar o investidor no âmbito dos fundos imobiliários, não é uma tarefa tão simples, porque você tem que ficar equilibrando pratos entre questões objetivas, subjetivas, às vezes, até por que não dizer, que às vezes você tem que proteger o investidor dele mesmo, né? Ou seja, você tem que fazer com que ele opte por produtos que realmente são mais sofisticados, mas é porque o investidor ele precisa estar protegido também com relação a essa pulverização de receitas. Então, por mais que a gente reflita aqui sobre essas questões, o grande aprendizado ele é um processo também. Né? Você não consegue aprender da noite para o dia, você não consegue montar esses parâmetros da noite para o dia, e vai exigir. Voltamos aqui no primeiro bloco, né? Voltamos na disciplina que tem que ser empenhada. Tá? Então, Marx, eu acho que o grande ponto aqui de aprendizado é você
escolher uma classe e procurar estudá-la mais a fundo, procurar fazer uma comparação entre pares. Então, que você é bem, diria assim, objetivo na explicação. Imagine que você se identifica com o setor de shopping centers. Porque o shopping center é um produto mais fácil de você conhecer, você pode entrar nas redes sociais do shopping e ver o que as pessoas estão falando, ver que tipo de evento que acontece lá, que tipo de público que frequenta. De repente você tem amigos que moram na cidade, você pode ligar e pegar ali uma experiência daquele shopping. Então você pega lá os 5, 6, 7 maiores fundos de shoppings, por exemplo, e você faz esse exercício de aprofundamento, de entender o que há por detrás de cada uma daquelas operações. Então, é uma sugestão educacional que eu dou para as pessoas. Não, Baroni, não quero shopping centers, quero fazer isso para logístico. Tudo bem, vamos pegar os 5, 6, 7, 8 maiores fundos logísticos, vamos entrar em cada um deles, vamos visitar, que seja pelo Google Earth ali, né, pelo Google Maps, você vai visitar um pouco da região, ver onde esse ativo está localizado, marca o ativo, marca a cidade maior mais próxima dela, vê qual é a distância para ver se ela está mais perto ou mais distante dos centros urbanos. Então você vai se procurar. Não, não quero fazer isso, quero fazer com lajes corporativas. Veja onde esse imóvel está, veja se tem avenidas importantes naquela cidade que estão próximas desse prédio. Então, o papel educacional, ele exige também um certo empenho, né? E assim, se você falar assim, Baroni, mas você acha que isso deveria fazer parte da vida do investidor? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Ou alguém aqui que nos ouve compra um apartamento que seja para você morar, uma casa, né, que seja para você morar, ou mesmo uma casa para você investir, sem ir lá conhecer o bairro, conhecer a vizinhança, perguntar, conversar com o síndico, entender como é que é o custo daquele condomínio, como é que quais são os meios de transportes públicos que estão próximos, que estão próximos, né, deste condomínio, dessa casa que você mora, entender se aquela região é segura, se não é, entender quais são os valores praticados por metro quadrado. Então, o grande problema do investidor brasileiro é que o investidor brasileiro, historicamente, ele é taxeiro. O que é isso? Ele acostumou com a renda fixa, porque a renda fixa é bom no Brasil desde sempre, do Plano Real para cá, o CDI médio foi mais de 10%. Então, a única coisa que o investidor brasileiro aprendeu a fazer é perguntar para o gerente quanto que está pagando. E quando você começa a ir para investimentos mais sofisticados, e fundo imobiliário é investimento mais sofisticado, o quanto está pagando é uma armadilha. Né? Se você só pergunta quanto está pagando, você é um investidor guiado exclusivamente pelo dividend yield, e isso vai te levar a ter uma carteira inexoravelmente mais arriscada. E para você se proteger melhor disso, você vai ter que buscar alternativas que vai exigir um certo estudo. Eu queria aproveitar esse gancho que o Baroni nos trouxe, Kiko, para também pegar, né, a sua visão em relação a essa construção de carteira e, mais do que isso, né, os cuidados que você gosta de tomar ali na hora de administrá-la e qual que é a periodicidade que você costuma adotar ali para atualizá-la. Tá. A carteira, eu tomo muito cuidado, mas talvez um pouco menos cuidado do que as outras pessoas têm que tomar. Porque às vezes eu me dou o luxo de arriscar um pouquinho mais. Mas lembre-se, eu todo santo dia estou lendo todos os fatos relevantes que saem, a maioria dos relatórios gerenciais que saem, eu estou lendo e eu estou trocando ideias com pessoas o tempo todo. Então eu estou imerso dentro desse mundo. Então, às vezes, eu posso sim me alocar em um fundo devido a um fato relevante que eu achei interessante, barato, para ganhar dinheiro com ele depois. Mas isso daí é trabalho. Isso não é uma carteira previdenciária. Isso é um trabalho. É bem diferente. Então, o recado que eu dou para as pessoas é que na hora que você vai montar a sua carteira, tem que ser de uma maneira que você acredita que vai. Um exemplo, eu não lembro a última vez que eu fui numa agência bancária. Não lembro realmente. Deve ter pelo menos 5 anos que eu não estou na agência bancária. Aí vocês imaginam depois vou lá e invisto num fundo de agências bancárias para levar para o longo prazo. Eu não acredito que as agências bancárias vão existir no longo prazo. Então você não vai, só porque alguém falou que o fundo de agências bancárias está descontado, você vai comprar esse fundo. Não, você tem que realmente acreditar. Outra coisa,
definir os setores que você quer, aí sim você faz a sua alocação dividida nesses setores e evite olhar o dividend yield. O professor Baroni falou aí sobre o paga quanto, isso é muito importante, né? Mas eu prefiro olhar que tamanho é, em vez de paga quanto. Então, na hora que eu vou pegar o fundo de shopping, vamos dizer que se eu não tivesse conhecimento nenhum sobre fundo de shopping e quisesse naquele momento investir no fundo de shopping, eu ia simplesmente olhar qual é o maior fundo de shopping da bolsa e investir nele. Você vai errar menos se fizer isso do que se você olhar quem paga mais. Se você olhar quem paga mais, é capaz de você errar mais nesse sentido. Então, na hora de você fazer a sua alocação, você tem que ter aquilo que você acredita. Você gosta de shopping, acha que shopping tem. Lá nos Estados Unidos, os shoppings não prestam. Lá estão todos abandonados. Acho que isso vai acontecer no Brasil. Então, não invista em shopping. Lá nos Estados Unidos está bombando a logística. Então, o Brasil vai seguir para o mesmo... E vai... Escolha de acordo com aquilo que você acredita. Por quê? Se você não acreditar, qualquer desconfiançazinha que você tiver num momento de queda ou algo parecido, você já vai gerar prejuízo. Porque você vai, eu nem acreditava mesmo, aí você vai ter prejuízo nesse sentido. Então, o investidor, na hora de criar a sua carteira de investimentos, ele tem que ser setores que ele conhece e ele acredita. E como é que ele vai saber se aqueles setores que estão lá acreditam? Aí entra de novo a disciplina e ler relatório gerencial. Porque, de repente, você gosta de fundo de shopping, mas você não leu o relatório de lá e investiu num fundo imobiliário que tem um shopping que está largado às traças. Shopping que está 53% de vacância lá dentro e isso. Então, te obriga, além do setor, a ter disciplina para ler as informações, acompanhar as informações que o fundo publica.